da televisão brasileira, ao lado do Edu, do Pedro, da Juliana. É um prazer muito grande a gente ouvir a Soninha aí, que é uma amiga querida, né? Então é sempre bom a gente relembrar. Quem tem tão poucos amigos, lembra desses amigos e conta nos dedos, né? Na verdade, conta nas batidas do coração. É assim que eu faço. Bom, é o seguinte, vamos começar a vaca fria? Então vamos lá. Eu estava ouvindo a Juliana Rocha, traduzindo o que a Juliana falou, nós estamos ferrados, completamente ferrados. A gente tem uma situação de inflação alta, né? Em que a situação se complica, primeiro, para o setor industrial, a economia não dá sinais de reaquecimento. Isso significa que essa quantidade enorme de desempregados no Brasil vai continuar assim. Resumindo, sem falar muito economia, você está ferrado. Você que já não tem emprego vai ficar pior ainda. Aí vem o ministro da Economia, bancado pelo senhor presidente da República, e diz que a culpa foi do auxílio emergencial. Isso é um absurdo. A culpa é de dar dinheiro para político com emendas parlamentares. A culpa é de um Estado inchado pra caramba dos três poderes, gente ganhando dinheiro pra caramba que faz a dívida interna do Brasil aumentar cada vez mais, governo que gasta muito, legislativo que gasta muito, judiciário que gasta muito, tudo inchado, né? E gente que merece ganhar não ganha nada. E não tem emprego. Nós estamos ferrados. Eles não falam nunca em cortar na carne do governo, por exemplo, cortar a carne do legislativo, por exemplo. Jamais falam nisso. Aí vem o ministro descaradamente falar que foi esse miserável auxílio emergencial que ele deu que quebrou o Brasil. Isso é inaceitável. Não há economês que resista a isso. Não é? E agora pensar em novo aumento de energia elétrica, nós vamos falar com o cara da ANEEL daqui a pouco. Eu queria saber o seguinte: por que não usaram as termoelétricas antes, já que sabiam que ia faltar água? Hoje o boletim meteorológico ele é corretíssimo. Você consegue antecipar com exatidão de quase 100%, em meses até, se vai chover ou se não vai chover. A ANEEL não sabia disso, a agência reguladora não sabia disso, ninguém sabia disso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não é? De repente a gente deixar chegar os reservatórios a esse ponto. Se você tem termoelétricas, para ver que não está chovendo, aciona a termoelétrica e deixa mais água dentro dos reservatórios. E outra coisa, eu pedi imediatamente que ligassem para o CGE para saber quando vai chover. Porque vai chover, meu. Isso é uma coisa mais do que lógica. A chuva cai sempre no período em que ela cai. Talvez, aí sim, se chegar no mês de chuva e não chover, aí é sinal para preocupação. Mas para encher o saco do povo, logo cedo, dizendo que vai ter outro aumento de energia elétrica, com esses aumentos abusivos que a Cenel andou dando por aqui, né? E tudo com a aprovação da ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, sempre ao lado dessas empresas de eletricidade aí. Sempre bancando essas empresas de eletricidade. Já na média da pandemia, o que se observou de cobranças de luz aqui em São Paulo, por parte dessa empresa de energia elétrica que o Dória trouxe de Goiás, sei lá por quê, Eletropaulo era ruim, isso aí é pior que Eletropaulo, piorou bem o serviço que já era péssimo. Não é? Os caras cobraram uma enormidade. Da grande discussão era por que eles estavam cobrando tanto e os reservatórios estavam lá na bica, lá em cima, estava vazando. Né? Mais um pouquinho vazava de tanta água que havia nos reservatórios. E cobraram contas absurdas. Imagine agora que eles têm motivo para isso. Aí você acorda dizendo, olha, pode ter outro aumento de energia elétrica, uma hora vai estourar esse negócio aqui. Ninguém aguenta mais aumento de combustível, ninguém aguenta mais aumento de comida e ninguém aumenta mais aumento de qualquer coisa, energia elétrica ou qualquer coisa. Juro, ontem, uma das poucas vezes em que eu me sensibilizei dessa maneira durante o Brasil Urgente, em que aquela senhora que desligava a geladeira, eu pedi ao Garrafa, através da Débora Raposo, que o Garrafa fizesse de novo a reportagem com uma senhora que desligava a geladeira porque não conseguia mais manter os equipamentos ligados, principalmente a geladeira. Eu disse, essa senhora
ela tem problema de diabetes, e diabetes arrebenta com o coração, arrebenta com todas as artérias que você tem, uma doença silenciosa. Eu tenho, sei disso, por isso que quase morri de infarto e tenho 6 stents e não sei quanto vou durar, não sei quanto tempo eu vou durar. E tenho dinheiro para comprar insulina, tanto que eu não me beneficio de, claro, seria o fim do mundo eu tendo dinheiro para comprar remédio, me beneficiar de remédio de governo. Eu não vou atrás, porque isso é previsto. Mas o governo andou atrasando remessa de insulina, de outros tantos remédios que seguram o diabetes. E a coitada da senhora, ela deve ter tido remessas de insulina que ela ou ganhou ou comprou, né? Ou ganhou do governo ou comprou, estragadas de desligar a geladeira. Você não pode desligar a geladeira porque, de repente, o remédio vence. E a coitada dessa senhora, acho que depois da primeira reportagem que a gente fez, ela estava falando até de uma forma ofegante, ela falava aos soluços. O soluço maior foi quando ela disse a seguinte frase. Mas antes de chegar na frase, essa senhora representa o que nós temos no Brasil, não é? O medicamento deve ter estragado, ela deve ter tomado o medicamento já vencido, e ela colocou 3 pontos de safena. Agora, o que mais a preocupava não era a doença especificamente. O que mais a preocupava foi quando ela soluçou e falou assim: eu tenho medo, e deu uma chorada ali no meio, ali eu não aguentei. Eu tenho medo de morrer de fome. Agora aqui falando no economês, claro, com esse cara destruindo a economia do Brasil, com a economia do Brasil arrebentada já por causa da economia global, com redução de atividade da China, que é o nosso maior parceiro econômico. A China está importando menos, entendeu? Porque a atividade industrial lá como cá também caiu demais, e as commodities, que são aquilo que a gente vende lá para a China, mercadoria que a gente vende para a China, estão sendo menos importadas pelo mercado chinês, se bem que em outros cantos o nosso dinheiro barato demais, quebrado demais em relação a dólar, a outras moedas do mundo, a iene, a euro. A nossa moeda não vale nada, então é fácil o cara chegar aqui com $1 e comprar. Como o mercado externo não absorve aquilo que o mercado externo o mercado interno produz, ninguém tem dinheiro para comprar nada, então as exportações aumentaram. Foi o que salvou ainda malemar esse PIB do Paulo Guedes, que ficou com cara de bobão e meteu de novo o pau no povo. Eu não sei por que esse Bolsonaro mantém esse Paulo Guedes lá. Os caras outro dia falaram qual o problema de aumentar a energia elétrica? Nada, mané. O problema é que uma senhora que tem problema de diabetes provavelmente tenha que ter feito uma cirurgia que colocou 4 pontos de safena, porque a insulina dela não funcionava, porque você é tão mané que você faz com que aumente tudo, inclusive energia. As pessoas são obrigadas a desligar a energia elétrica. O Bolsonaro outro dia pediu para desligar um ponto de luz em casa. Nós fomos à Bahia ontem, o nosso repórter excepcional lá da Bahia já tinha conseguido falar com uma senhora. Eu pedi para fazer a reportagem de novo através da Débora. E a mulher, não é que ela desliga um ponto de luz, ela só tem uma lâmpada acesa na casa dela, uma aposentada. Só tem uma lâmpada acesa. Se ela desligar a única lâmpada acesa que ela tem, ela volta da Idade Média. Entendeu? Então essa é a situação do brasileiro. Um ministro insensível à população, um ministro que não está nem aí para o povo morrer de fome ou não. Eu já pedi 80 vezes para alguém de Brasília me dizer se o Paulo Guedes estava morando na Granja do Torto e saiu de lá. Pedi 80 vezes aqui e pedi 90 vezes na televisão. Então eu espero que alguém agora... Não me interessa falar aqui pelo fone que saiu sim, eu quero o repórter dizendo até quando ele estava morando lá e quando ele saiu, porque ele vivia como príncipe ali. Não paga energia elétrica, não paga gasolina, o que aliás cá entre nós é a realidade da maioria dos representantes do povo. Deputados e senadores não pagam gasolina, não pagam moradia, não pagam comida, tem auxílio para tudo. Até para ir no banheiro os caras têm auxílio. Então eles não estão nem aí se o gás subiu, se a energia elétrica subiu, se a gasolina sobe.
A mesma coisa com os governadores, que não estão nem aí com aumento de combustível ou de alimentos, porque tem imposto incidido em cima disso aí, e eles arrecadam cada vez mais à medida que aumenta o combustível, eles ganham dinheiro, ganham mais dinheiro, porque os impostos sobem. Bolsonaro fica falando que ia acabar com o imposto federal, acabou coisa nenhuma, e esses governadores também não têm vontade nenhuma de acabar com imposto sobre qualquer coisa. Eles querem ganhar dinheiro, arrecadar para dar 1 bilhão, como deu o governador João Dória para deputados aqui em São Paulo, e 30 bi, como deu o Bolsonaro para parlamentares, deputados lá em Brasília, para manter a maioria na Câmara e se segurar como presidente da República, não deixar passar nenhum impeachment e conseguir passar aqui, aprovar aquilo que ele quer, e daí por diante. Mas mesmo a Câmara parece que estaria na mão do presidente, com esses cargos que ela recebeu de mão beijada, né? São cargos não por meritocracia, mas simplesmente por manipulação política, né? E dinheiro que recebeu, mesmo a Câmara não está aguentando o presidente, e tem coisas que o presidente faz que a Câmara começa a discutir e chega à conclusão de que, se acompanhar o presidente, ela mesma, a Câmara, vai para o espaço. Então não adianta, esses caras são insensíveis à realidade popular. Como é que você mede se a economia está boa? Você tem comida para comer na sua casa? Você vivia como antigamente? A sua conta de luz você consegue pagar? Você consegue comprar uma casa própria? Você consegue passar um fim de semana na praia, num hotel razoável? Você consegue levar a sua família para um lazer? Há quanto tempo você não leva a patroa e as crianças num restaurante para comer uma pizza fora de casa, mesmo depois de liberada aí a situação da pandemia, que o Dória acha que já acabou, enquanto que os Estados Unidos começam a mergulhar numa situação terrível por causa do vírus de novo, Israel a mesma coisa, mas mesmo assim, com o restaurante aberto, você tem condição de ir no restaurante como você fazia antigamente, uma vez por semana, levava a família a comer uma pizza, não é? Você tem condição de abastecer o seu carro? Você consegue colocar óleo diesel para trabalhar como motorista autônomo, meu amigo, irmão caminhoneiro, meus amigos que trabalham com aplicativo, e mesmo você que usa o seu carro no dia a dia pelas ruas esburacadas de São Paulo e quebra o carro toda hora e não recebe de volta o dinheiro da prefeitura, você tem dinheiro para botar combustível no seu carro, encher o tanque do seu carro? Você tem uma assistência médica legal? Você, a hora que precisa, imediatamente tem direito a uma assistência médica legal? Que benefício que você tem desses governos hoje, tanto governo federal como governo estadual? Que benefício você tem? Essa é a resposta para saber se a economia está andando. Está tudo bem com você em todos esses detalhes que eu falei e outros mais? Quanto tempo faz que você não dá um presente para sua patroa e a sua patroa não lhe dá um presente? Quanto tempo faz que você não consegue dar um brinquedo para o seu filho no aniversário dele, ou dar uma viagem para criança ir para algum parque ou alguma coisa aqui mesmo no Brasil, no Beto Carreiro ou coisa parecida como fazia antes? Você tem dinheiro para isso? Já que estão liberando tudo, tem dinheiro para isso? Suas crianças passam férias, você tira férias, ou você tem medo de perder o emprego quando voltar de férias por causa daquele puxa-saco do patrão que está esperando você sair de férias para contratar alguém pagando menos? E se passa essa reforma que ia passar na Câmara, ia ficar uma coisa leonina, porque o cara podia contratar quem quisesse, ia despedir cara de carteira ganhando mais e contratando gente ganhando menos. Tudo isso, se você responder sim, nós estamos bem de economia. Se você respondeu não para a maioria das colocações que eu fiz aqui em forma de pergunta, que nós estamos ferrados. Eu tenho certeza que a maioria que vai usar o nosso Zap, bom dia, Ricardo, põe o Zap no ar, a maioria que vai usar o nosso Zap vai dizer que realmente a sua situação particular, e conte o seu caso. O que você não pode fazer? O que você não pode pagar? Se você não consegue encher o tanque do carro, as perguntas todas que eu falei. Se você não consegue dar presente para a patroa não consegue dar para você. Se você, na realidade, não está vivendo bem, e nem perto de viver bem, cunhar uma frase como aquela senhora disse ontem, que foi de uma tristeza imensa. A senhora tinha feito cirurgia no coração, estava desligando a lei de geladeira
tudo que ela tinha em casa, ela estava desligando, tirando da tomada para não gastar energia, e disse, entre soluços e lágrimas, que tinha medo de morrer de fome. O meu medo é morrer de fome. Nesse momento, tem macarrão estragado na minha geladeira. E eu disse antes, quando vi a primeira matéria, falei, não só os remédios dela, mas a comida vai estragar. Se você liga e desliga a geladeira, falou, nesse momento tem um macarrão estragado lá na geladeira. Nem a comida de ontem você pode comer, porque tem que desligar a geladeira. Outra parte da história é um absurdo no estado da ciência e da tecnologia, esses trens da CPTM pararem toda hora. Um dia problema no cabo, outro dia foi um raio que caiu, outro dia foi uma casa de força que teve problema. A verdade é que a situação se repetiu, transformando ontem o começo da noite, final do dia, que é o horário de pico, num verdadeiro caos na cidade de São Paulo. Um absurdo, com o trem parando em cascata. Disseram até que afetou o metrô. O secretário, quando falou comigo, disse que não, mas deve ter afetado o metrô, deve ter afetado o ônibus. Esse sistema Paese, como é controlado por essas empresas, né? Na verdade, indústrias de transporte coletivo, que há 60 anos mandam na cidade, duvido que o sistema Paese tenha funcionado também, porque quem manda na cidade não é o prefeito, são as empresas de ônibus. Essa é a dura realidade que nós temos em São Paulo. Então, foi um caos, não dá mais para conviver com o Estado fazendo com que o transporte coletivo fique numa situação pior do que uma greve decretada de uma hora para outra. Bem pior do que uma greve decretada de uma hora para outra. Isso é uma calamidade. Quando não tem greve, o Estado provoca um apagão nos trens. Falando em apagão, sei lá se vai ter apagão, mas já espalharam o fantasma do apagão, vão aumentar a energia elétrica pra caramba, e aumentando a energia elétrica pra caramba, quando chover e encher o reservatório, eles não vão voltar atrás no preço da energia elétrica. Como não fazem com a gasolina quando o dólar baixa, como não fazem com comida quando o dólar baixa. Aumentam tudo, e quando o dólar baixa, ou o motivo do aumento, como a chuva de repente chega a ser resolvido, porque desde que o mundo é mundo, chove quando tem que chover. Mas espalham o terror, todo ano é a pior seca dos últimos 91 anos. Todo ano. Olha a maior seca do século, olha a maior seca do século. Pô, então se prepara para enfrentar o período de seca, faça mais termoelétricas, use mais a termoelétrica para impedir que os reservatórios esvaziem e daí por diante. É por isso que eu quero falar com o CGE, porque eu sei que vai chover. Uma hora vai chover, uma hora tem que chover, uma hora tem que chover. Isso é uma coisa, é um ciclo natural. Agora, se não chover na hora que tem que chover, aí sim nós vamos enfrentar um problema sério. Aí a gente vai estar diante de um problemão, mesmo porque esse sistema elétrico do Brasil estão usando isso para disfarçar. Tá certo que os reservatórios estão vazios, mas o Macapá, quando teve o apagão, não foi por falta d'água. Tinha água de enchente lá. Tinha água de rio transbordando. É que fizeram uma maracutaia grande, uma maracutaia de empresas que privatizaram sem ter condição de privatizar, e o governo sabia disso, e de repente uma empresa passou para outra, e a outra passou para outra, e de repente o estado do Amapá escureceu. Macapá, que é a principal concentração de gente no estado do Amapá, simplesmente ficou às escuras e tinha água saindo pelo ladrão. Então, até para esconder uma falha grave no Sistema Nacional de Abastecimento de Energia Elétrica, esses caras estão usando essa crise hídrica. Daqui a pouquinho eu vou falar com o CGE, vou falar já. Primeiro a RB fechada com você.